louvar, adorar e agradecer o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E juntos podermos aprender um pouco mais o que é dos altos céus, o que o Espírito Santo tem para nós. Louvo a Deus pelo fôlego de vida, pelo ar que respiro, pela oportunidade que o Espírito Santo tem nos dado de estar aqui nesta casa para falar um pouco do amor de Deus e do que Deus tem para nós. Confesso, meu irmão, que nós devemos buscar cada dia mais e mais o que é dos altos céus. Sabemos que a graça de Deus nos basta e nós nos colocamos na posição de servo para servi-lo. Como filho, buscamos nossa herança espiritual e a nossa dedicação pela palavra. Glória a Deus! E agradeço a Deus, louvo a Deus pela vida da minha família e de cada irmão aqui presente. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração nessa noite. E estava nesta madrugada meditando e pensando no que trazer para a igreja. Confesso que o dia amanheceu, deu 6 horas e estava tudo muito vago. Por volta das 7 horas da manhã, o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo. Aleluia! E trouxe a palavra para mim. E Deus falou comigo fortemente. Fala com a minha igreja sobre equilíbrio. Aleluia! E a palavra, primeiro, a gente sabe que ela toca nós para poder chegar na igreja. E sabemos que a palavra não volta vazia. Então Deus quer que tenhamos mais equilíbrio e façamos as coisas de Deus com mais equilíbrio. Abra vossas Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, no seu versículo 7. Segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, no seu capítulo 1, no versículo 7, que diz assim: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, e de amor, e de uma mente sã. Vou estar repetindo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, e de amor, e de uma mente sã. Quando nós falamos de equilíbrio, nós falamos de temperança, de sensatez, de ser sensato, de fazer as coisas sob medida, de ter um temperamento equilibrado, de estar em equilíbrio. O equilíbrio ele faz parte do fruto do Espírito. A temperança é o autodomínio. A sensatez é a capacidade do discernimento. Provérbios 3, 21 diz: meu filho, guarda consigo a sensatez e o equilíbrio. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus 10, 16, Jesus aconselha a sermos prudentes como a serpente e inocente como a pomba. Ser prudente como a serpente e ser prudente como a pomba. Ser prudente. Temos que ser prudente para termos equilíbrio. O que a palavra desta noite nos traz? Vamos refletir na palavra esta noite. Como sempre, sabemos que a palavra de Deus ela é dissertativa. Ela tem que ter começo, meio e fim. E o equilíbrio, ele também nos ensina o começo, o meio e o fim. Temos o nosso equilíbrio espiritual, temos o nosso equilíbrio corporal, temos o nosso equilíbrio da mente, temos o nosso equilíbrio pessoal, equilíbrio financeiro. E hoje nós vamos estar falando um pouco sobre equilíbrio. E o versículo 7 da segunda epístola de Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo: Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Se Deus nos deu espírito, não nos deu espírito de medo, mas nos deu poder e nos deu uma mente sadia. Então, por que nós estamos andando em desequilíbrio? O que está faltando para nós nos equilibrarmos na presença de Deus? Vamos estar falando primeiro do fruto do Espírito, depois nós entramos na vida pessoal, conjugal, e tenho certeza que Deus vai falar grandemente aqui nesta noite. Glória a Deus. Falando do fruto do Espírito,
né, como eu posso explicar para os irmãos, trazer de uma forma fácil, para os irmãos entender o equilíbrio. O que é se ter um ponto de equilíbrio? Nós podemos pensar na balança da justiça. O que é a balança da justiça? É a balança que ela tem um peso de cada lado. E a balança da justiça, ela tem uma moça de olhos vendados. Então nós podemos imaginar aqui a balança da justiça, onde de cada lado nós colocamos um peso, os pós e os contra, o que é bênção de Deus e o que atrapalha as bênçãos de Deus, o que nos eleva espiritualmente e o que nos derruba espiritualmente, para nós termos um equilíbrio. Então nós começamos a filtrar o nosso dia a dia, a nossa caminhada, fazemos uma autoanálise de nós mesmos e do que estamos fazendo, para que tenhamos equilíbrio na presença do Espírito Santo de Deus. E Deus requer de nós esse equilíbrio. Então nós devemos fazer o quê? Começar a analisar o que estamos fazendo, aonde estamos indo, o que temos falado, com quem temos falado, o que temos verbalizado, quem nós somos fora das quatro paredes da igreja. Nós somos a mesma pessoa? Nós fazemos o que dizemos aqui? Aí começa a vir. Não é fácil estar todo dia aqui. Não é fácil você todo dia estar buscando o que é dos altos céus. Todo dia há uma luta contra a carne e o espírito, né? Mas a cada dia mais e mais vai crescer o que alimenta. Se você alimenta o espírito cresce. E nessa balança do equilíbrio, quando começamos a alimentar o que é do Espírito, o que é do Espírito Santo, começa a crescer em nós o quê? O poder do Espírito Santo de Deus. Sabemos que todos que estão aqui presentes hoje é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus trabalha nos nossos corações. Vocês têm ouvido a voz do Espírito Santo de Deus, têm ficado temerosos, mas que Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós busquemos equilíbrio. O equilíbrio que nos conduz pelos caminhos retos e pela vereda de justiça, para que sejamos prudentes. Então, nós vamos imaginar essa balança, onde nós começamos o nosso ministério. O que está pesando mais na balança? Vamos fazer uma analogia rápida. Começamos o nosso ministério, nós ouvimos música mundana, nós assistimos novela, nós assistimos séries, nós fazemos tudo que não agrada a Deus. Nós chegamos em um ambiente que está tocando uma música, o pezinho não para, né? Você muitas das vezes fica observando pessoas, coisas que não é sua. Muitas das vezes olha a mulher na rua que não é a sua, mas Deus já te deu a sua. Só que ninguém também é cego, por mais que você veja, mas o Espírito Santo de Deus afasta de mim o que não provém de ti. E o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar e moldar o teu coração. Então nós vemos que quando começamos o nosso ministério, né, a balança que ela está pesada aonde? Só que aí aos poucos nós começamos a entender a necessidade de nos purificar. Nós entendemos a necessidade de que para o Espírito Santo de Deus habitar em nós, nós temos que ser um templo puro. O Espírito Santo de Deus só vai habitar no templo puro. E nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então nós começamos a buscar o que é dos altos céus. Sabemos que a graça de Deus nos basta. E que bom saber disso. Mas nós temos que buscar cada dia mais e mais o que é dos altos céus. Por quê? Porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele para quê? Para ficarmos sentados, para ficar cometendo erros, repetindo os mesmos erros e as mesmas falhas. Não. Deus quer que nós façamos. Deus quer que nós oramos e enfermos sejam curados. Deus quer que nós oramos e cativeiro seja quebrado. Que haja libertação na igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Que possamos cada dia mais entender que temos que alimentar mais o Espírito. Que alimentando o Espírito nós vamos conseguir o equilíbrio. Começamos a orar e jejuar e ler a Bíblia. Essa balança ela começa a mudar o nível dela. O que pesava mais aqui, o que era do mundo, estava aqui em cima. E você começou a buscar aqui embaixo. Reconhecemos que somos pequeno, falho, pecador. Reconhecemos que somos o menor da casa, que precisamos da presença de Deus em nós. Temos que ser um com Ele, para nos tornarmos um corpo só. Como vamos nos tornar um com Ele? Deixando os velhos hábitos, as velhas práticas, coisas que não agradam a Deus. O que estamos fazendo que tem desagradado o Espírito Santo de Deus?
né? E aí o Espírito de Deus começa a trabalhar em nossa vida. As músicas mundanas já não chamam mais a nossa atenção, a balança está subindo. Novela, filmes e séries não chamam mais nossa atenção. As coisas do mundo não chamam mais nossa atenção. As festas mundanas não nos atraem mais. Começamos a nos libertar. Mas nós temos o inimigo de nossas almas, que essa casta de demônios só sai com oração e jejum. Então começamos a orar, jejuar, buscar, ler a palavra, que é o nosso manual de instrução. Nós começamos a entrar em equilíbrio. Mas temos que ter muito cuidado quando entramos no equilíbrio. Por quê? Porque o homem ele não tropeça em uma montanha, é uma pedrinha. Então são os pequenos detalhes do nosso dia a dia que podem nos derrubar. Não é o pastor presidente que vai derrubar alguém, não é o pastor, não é o presbítero, não é o porteiro, não é. A única pessoa que tem o poder de derrubar você é você mesmo, se você não estiver firme na presença de Deus. E a partir do momento que você encontra um ponto de equilíbrio, o inimigo das vossas almas, ele conhece a tua fraqueza. Ele sabe as brechas, ele sabe onde estão as brechas. Então precisamos aí buscar mais e mais. Para quê? Para fechar as brechas. Para nos afastar. Porque a todo momento vem o quê? Pratos, laços, ofertas. E você tem que fazer o quê? Nem tudo que parece nem tudo que é bonito aos nossos olhos é agradável aos olhos de Deus. Então aqui nós entramos temos que ser perspicaz. Nós temos que ter o quê? Discernimento de espírito. Entra a temperança. Você tem que começar a ser uma pessoa que você começa a olhar os comportamentos e você entender o que não serve para você, que aquilo não te faz bem mais. E você está no teu equilíbrio. E você começa a subir um pouquinho mais. As coisas do mundo não te afetam mais, está aqui embaixo. As coisas que edificam está subindo. Só que nós temos que continuar em perseverança, em constante oração. Não é porque o Espírito Santo de Deus já habita em mim, eu estou orando, os irmãos estão sendo curados, Deus está operando através da minha vida, que eu vou me vangloriar. E o que acontece? Muda. Você começa a deixar o teu ego agir, e o que acontece? Desequilíbrio de novo. Desequilíbrio. Volta. Quando volta, essa brecha se abriu, o que acontece? O inimigo das vossas almas vão vir com toda a força para nos derrubar. E eles não vêm para brincadeira. Eles conhecem, sabem onde está o defeito de cada um. Eles sabem onde é o ponto fraco de cada um. E ele vai te atingir no ponto fraco. Então nós temos que ter cuidado. Por quê? Nós não tropeçamos em uma montanha. É na pedrinha que nós tropeçamos. E muitas vezes joga nós de cara no chão. Então, simbolicamente, nós temos que ter cuidado com o nosso ego, com o nosso eu, para ele não nos jogar de cara no chão. Porque quanto mais o Espírito Santo de Deus trabalha em nós, mais nós temos que nos prostrar e nos humilhar para receber o que é dos altos céus. Se eu sei que a graça de Deus me basta, que a presença do Espírito Santo de Deus está em mim, como eu vou alimentar o Espírito Santo de Deus que está em mim? É cada dia mais e mais buscando o que é dos altos céus. Buscai primeiro o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí você entra de novo no equilíbrio. Glória a Deus, aleluia. Aí você começa de novo todo o teu trabalho. Se remoldar, buscar, orar, jejuar. Você vai para a unção, você busca. Você é na casa de Deus. Você trabalha. Você está ali com Deus. Você começa a subir, subir e subir. Então você está aqui em cima. Nada do mundo te pertence mais. Só que você tem o inimigo das tuas almas que não sabe o teu redor. Por isso nós não podemos vacilar. Nós temos que manter o quê? Equilibrado. Eu estou aqui em cima, tudo que não pertence a mim, que Deus já tirou, Deus afastou, está lá embaixo. Só que de repente nós temos o péssimo hábito de querer voltar no nosso passado. E o passado não nos pertence mais. Aleluia! O nosso passado em Jesus se lembra mais. Então muitas das vezes temos o péssimo hábito de dizer, porque era assim, era assado. Toda vez que você tenta voltar no teu passado, até para referência, você pode estar abrindo uma brecha. Tem que ter cuidado, porque você está em um nível alto, você está em um alto nível, você está emanando o poder do Espírito Santo de Deus. Quanto mais dado, mais é cobrado. Então você sabe que o peso é maior. Da mesma forma que o inimigo de vossas almas que está ao redor, bramando para te tragar, também ele está em um alto nível.
A todo momento você está atraindo. E você tem que estar vigilante e atento. E o que Deus quer que nós mantenhamos? O nosso equilíbrio. Nós sabemos que o morno ele vai vomitar. Que o frio não interessa e não serve para nada. Então nós temos que ser o quê? Como nós vamos manter essa fogueira acesa? Para o Espírito Santo de Deus habitar em nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica. E tendo cuidado, tendo temperança, sensatez, sendo prudente, tendo cuidado no nosso ir e vir, aonde nós estamos, onde permanecemos, onde passamos o maior tempo da nossa vida, né? No nosso meio, na nossa família, entre os nossos, na nossa rede social, temos que ser prudentes, porque para você se levantar, você precisa de muito jejum, de oração. Para você chegar num ponto de equilíbrio, você precisa de muita busca. Mas a queda, ela é muito fácil. Porque quando o inimigo das nossas almas ele vem para te derrubar. E sabemos o que acontece com uma rasteira. Quando você dá uma rasteira em alguém, o que acontece com a pessoa que leva a rasteira? Ela cai. E ela não cai confortável, nenhuma queda é confortável. A queda ela traz dor, ela traz sofrimento, ela traz desconforto. Tudo isso vem junto. Então nós temos que ter cuidado. E o equilíbrio não é só, né? Nós estamos falando da parte espiritual, encerrando a parte espiritual. Eu vou tentar dar 15 minutos para cada tema. Então, da parte espiritual, nós temos que cuidar. Como nós cuidamos do nosso espiritual? Orando, jejuando, lendo a Bíblia e buscando entendimento, né? Como já foi falado aqui no curso de ensino, não basta apenas eu ler a Bíblia, eu tenho que buscar um entendimento. Aqui está o manual da nossa vida, mas nós temos que entender. E muitas das vezes nós não conseguimos nem entender a necessidade do nosso irmão. Muitas das vezes nós não conseguimos entender a necessidade de quem está ao nosso lado. Isso pode ser mãe, pai, filho, filha, esposa. Muitas das vezes não conseguimos entender a necessidade. O que aquela pessoa está passando por aquele momento. Onde entra de novo o equilíbrio. A nossa casa tem que estar em equilíbrio com o que somos perante a Deus. Para você poder dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, precisa de muita busca, de muita oração. Porque sabemos que não é fácil, porque o mundo jaz no maligno e tudo que nele há. Então a nossa busca, ela abrange a nossa casa, não só o templo e a glória de Deus. Na nossa casa nós temos que ter equilíbrio, na nossa casa nós temos que ter temperança, na nossa casa nós temos que ter sensatez e nós temos que ser prudente dentro da nossa casa. Muitos podem pensar, mas você acha que é fácil ser prudente porque você não conhece a pessoa que vive comigo. Não conheço mesmo, quem escolheu ela foi você, né? Então vamos orar para Deus te abençoar. E glórias a Deus por isso. Mas temos que ter sensatez, temos que entender e temos que olhar de todos os ângulos, né? Muitos dizem no mundo que existem os dois lados da moeda. Não, vai muito além disso, né? Nós temos que olhar ao nosso redor e entender a necessidade de quem está ali. Já passamos por muitas coisas, todos aqui têm histórias longas, bonitas, trágicas, né? Cada um tem uma história de vida, cada um Deus vem trabalhando de uma forma. Só que o que hoje Deus traz para nós é o quê? É o equilíbrio, porque amanhã depois quem está aqui vão ser vocês. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar na vida de vocês, e hoje o Espírito Santo de Deus quer falar para vocês: busquem o equilíbrio. Aleluia, sua glória. O equilíbrio espiritual, o equilíbrio dentro de casa, o equilíbrio na rua, o equilíbrio nas suas finanças. Por quê? Porque quando falamos de templo puro, para o Espírito Santo de Deus habitar, o irmão falou agora há pouco, o presbítero Arnoldo falou, nas ofertas, né? Então a pureza, ela vem em tudo. Você tem que estar correto com tudo. Então Deus quer que nós alinhamos tudo. Às vezes não é fácil, acontecem situações que nós não podemos, mas Deus, Ele permite e nos dá formas de trabalhar para Ele. Então, como o irmão falou aqui, né, nós podemos orar 2 horas e 10 por dia, né, dizimar 2 horas e 10 do nosso dia para Deus, só que Deus quer um pouco mais de nós. Deus não quer o básico.
Né? Você vai conseguir mais de Deus se você for a fundo, se você buscar um pouco mais. Vamos ler João 3. Glória, glória ao Senhor Jesus. Evangelho de João 3:3. Respondeu-lhe Jesus dizendo: na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Portanto, o nascer de novo, ele requer uma purificação, ele requer pureza, ele requer equilíbrio, ele requer temperança, ele requer sensatez. Então nós devemos o quê? Buscar equilíbrio. E temos que ser o quê? Prudentes como a serpente. A serpente, ela dá o bote, ela se esconde. Ela é prudente. Ela não ataca se ela não tiver a retaguarda dela resguardada. A serpente, ela nunca dá um bote quando ela está totalmente livre andando. Ela só dá o bote quando ela está enrolada. Porque ela tem um curso que ela vai e ela volta. A retaguarda dela está preservada. Então nós temos que o que? Nos preservar, ser prudente. A serpente, ela dá o bote para atacar. Não estou dizendo que você tem que atacar, não. Você tem que atacar o inimigo das suas almas. Mas você tem que ter a prudência, a perspicácia, a sensatez e a busca do equilíbrio. E temos que ser como a pomba, porque o Espírito Santo de Deus, ele vem como? O filho que lhe abraça, ele vem como? Você ser oleiro, você ser vaso, você ser o oleiro que abraça, o filho que Deus quer. Para que o Espírito Santo de Deus trabalhe através da tua vida, para que você ore e pessoas sejam curadas, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe sobre você, você tem que ter equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio financeiro, você tem que ter equilíbrio pessoal, você tem que ter equilíbrio no teu humor. Não adianta de manhã eu ser uma pessoa, à noite eu ser outra. Eu estou sendo desequilibrado, não estou tendo sensatez, e isso o Espírito Santo de Deus não se agrada. Ele quer que tenhamos equilíbrio. Aleluia! E muitas das vezes nós não conseguimos ter equilíbrio dentro de casa. Porque muitas das vezes as dificuldades de lidar com as finanças nos deixam em desequilíbrio. Existem pessoas que não conseguem lidar com o cartão de crédito. Ela usa o cartão de crédito como fosse um cartão de débito, né? Aí só vai passando o cartão, vai passando, acabou o limite. Aí chega o outro mês, né? Você pagou aquela fatura, inteligentemente o banco que gosta de ganhar dinheiro, ele vai lá e te dá mais limite. Você gasta de novo, só que você esquece que você tem mais 3, 4 parcelas para frente. De repente, dentro de 3 meses, você está devendo todo o seu salário. Aí me diz, isso é equilíbrio? Isso é sensatez? Isso é visão? Ou você está cada dia mais se enforcando? Então nós temos que aprender a ter equilíbrio. Então muitas vezes dentro da nossa casa, onde está o desequilíbrio? Está em nós mesmos, que não temos perspicácia, que não vemos as coisas, que estamos vendo as coisas acontecer e estamos deixando tomar um rumo que não deve ser tomado. Né? Muitas das vezes, acordar tarde, você levanta, você sai correndo, você deixa a tua cama bagunçada. Se não tiver ninguém do teu lado para arrumar, quando você chegar no final da tarde, a sua cama continua bagunçada. Como é você chegar em um ambiente e ver uma bagunça? Não é bom. Né? Então que possamos aprender desde sempre a arrumar o nosso ambiente. Porque se seu dia não foi como você esperava, mas quando você chegar em casa você vai ter uma cama confortável para você deitar, ou para você se ajoelhar e buscar o que é dos céus. Muitas das vezes nós deixamos acúmulos dentro da nossa casa. E sabemos quem é o Espírito que habita atrás da sujeira. Né? Espírito de Maria Mulamba, ela está habitando em todo lugar. Ele está ao nosso redor. Aonde ela achar uma sujeira, ela vai habitar ali. Exu do lodo, ama a sujeira, ama a água escorrendo, ama a água empoçada. E ali ele começa a trabalhar, começa a detonar a tua vida. Então nós temos que ter cuidado dentro da nossa casa, dentro da casa de Deus, buscar o equilíbrio dentro da nossa casa. Muitas das vezes, uma peça de roupa para um animal, ela se torna um objeto de brincadeira. Se você está passando com roupas que você tira
da onde você deixa para levar para lavar e cai uma peça de roupa sua, seu cachorro pega, ele vai brincar. Mas, se alguém que mora contigo, cada um tem hábitos e costumes, a pessoa não vai gostar, isso vai gerar o quê? Muitas das vezes gera confusão. Aonde tem que haver a sensatez. Muitas das vezes temos que ser sensato e pedir perdão até pelo que não fazemos. Para quê? Porque temos que agir como espírito da honra. Para manter o bem-estar dentro da nossa casa. Então Deus quer que nós tenhamos equilíbrio. Eu já falei aqui muitas das vezes que se o casal um sabe cozinhar arroz e outro sabe cozinhar feijão, os dois vão ter um almoço bom. Porque vai ter um equilíbrio. Cada um faz uma coisa. E o Espírito Santo de Deus vai abençoar. Mas nós temos que buscar o equilíbrio. O equilíbrio financeiro, o equilíbrio dentro de casa. Temos que ser equilibrados também no nosso trabalho, onde é um pouquinho mais difícil. Porque lidamos com todo tipo de temperamento, todo tipo de pessoas. A todo momento vem setas são lançadas, flechas são lançadas, falácias, fofocas, pratos são oferecidos. E aonde nós temos que também buscar o quê? O equilíbrio, a sensatez. Nós temos que andar em equilíbrio. E a palavra de Deus nos diz que Ele nos deu o quê? Uma mente sã. Se a sua mente não está sã, se você está perturbado, o que está causando a tua perturbação? Vamos para o equilíbrio? Vamos pegar tudo que não pertence a Deus, colocar do lado direito aqui, e o que pertence a Deus aqui do lado esquerdo. Como está essa balança? Ela está nivelada? A partir daí começamos a colocar nossa vida na linha. Glória a Deus. A minha situação financeira, como ela está? Colocamos aqui, contas de um lado, dinheiro do outro. Eu posso gastar mais do que eu ganho? Não. Se eu estou gastando mais do que eu ganho, o que vai acontecer? Quando chegar o 5º dia do mês, eu vou estar feliz ou eu vou estar triste? Vou dar um exemplo básico aqui. Né? O cidadão ali da rua A, ele ganha 20 mil reais no mês, ele tem um cartão de crédito maravilhoso, só que aí quando chega no 5º dia útil, todos os custos dele, ele gastou 22.500. Só que na rua B, tem um rapaz que mora ali, ele ganha 2 mil reais, só que ele gastou 1.500 reais. 500 reais ele guardou. Quando chegar no final do ano, com essa matemática, veja bem, quando chegar no final do ano, com essa matemática, o que ganhou mais e gastou mais vai estar como? O 13º dele, que deveria ser dos 20 mil, vai ser tudo de débito. Ele vai ter uma conta para pagar de 22 mil. O que está guardando 500 reais por mês, ele vai ter quanto no final do ano? Ele tem 6 mil para ele fazer o que ele quiser. Então, o equilíbrio, ele está em nós. Né? Todo dia temos vontade e desejos, mas devemos que manter isso em equilíbrio. Temos que deixar tudo no equilíbrio. Quando equilibramos nossas finanças, deveres, temos sensatez com gasto, com custos, nós conseguimos o que? Equilíbrio. A nossa casa estando em equilíbrio, o inimigo das nossas almas não invade, não nos atrapalha. Está tudo em equilíbrio. É fácil, não é? Porque hoje em dia existe muitas ofertas, como eu falei, né? Os pratos, ele chega por onde? Hoje não precisa sair de dentro de casa para efetuar a compra, né? De dentro da tua casa e com o aparelho na mão você consegue entrar em muitas dívidas, né? Sem contar que o aplicativo vai lá e ele te dá 100, ele te dá 200, ele vai te dando crédito. Aí você fala, olha só, hoje eu posso comprar isso, eu posso comprar aquilo. Aumentou o meu limite. Só que quando chega o fechamento do mês também vem a desordem. E aí o que acontece? Marido brigando com a esposa, esposa brigando com o marido, mau humor. O que aconteceu? Naquele detalhe, naquilo que estava na vitrine tão bonita, se tornou a brecha que o Satanás entrou na tua casa. E ele não entrou para brincar. Porque ele vai te afetar aonde mais dói. E quando fala do ser humano, quando fala da produção financeira do ser humano, as coisas mudam. Você quer conhecer uma pessoa, né? O dito popular diz, você dá poder a ela, mas não é, você dá dinheiro a ela. Ou você tira dinheiro dela.
Aí você conhece o que é o ser humano. Então devemos ter prudência, sensatez e buscar o equilíbrio. Que quando nós equilibrarmos as coisas, tudo começa a mudar. Muitas das vezes eu falei de espíritos que adoram a sujeira. Você vai lá, vou dar um exemplo, e tem coisas que eu vivo. Né? Você vai lá, toma um cafezinho, aquela xícara você coloca em cima da pia. De repente vai outro alguém, toma outro cafezinho, coloca a xícara lá. Você tem 6 xícaras na tua casa. Né? Você tem 4 pessoas que moram contigo. Uma hora que te der vontade de tomar outro café, vai ter xícara limpa? E a responsabilidade é de quem? É sua. Primeiro você tem que dar exemplo. Tudo que você deixar acumular vai virar o quê? Acúmulo. E nós temos que acumular o quê? Como eu vou ter uma mente sadia se o ambiente que eu estou morando não está sadio? Como eu vou estar em equilíbrio se dentro da minha casa está uma desordem? Primeiro essa palavra ela tocou em mim. E meu filho sabe o quanto eu pego no pé de todos, porque eu gosto de tudo no devido lugar. Se cada dia você pegar uma tesoura e colocar ela num lugar diferente, na hora que você precisar, você não sabe onde está. Você vai sair procurando, você perde mais tempo procurando do que na utilidade que ela ia lhe dar. Isso vai lhe causar o quê? E muito estresse, raiva. Né? Guarda-roupa bagunçado. O guarda-roupa ele reflete a tua vida. Ele reflete o que você é, as suas vestes, a sua aparência. E de repente você não consegue achar nada do que você quer. Por quê? A culpa disso está em quê? Está em nós. Por isso nós devemos manter a nossa casa organizada. Porque muitas vezes nós estamos orando dentro da nossa casa, onde nós passamos mais tempo e nós estamos pedindo a presença do Espírito Santo de Deus. E você fala, Deus, eu sou templo e morada do Teu Espírito Santo, porque não está dando nada certo, porque não acontece nada. Oh meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo? Aí, para um pouquinho, olha o teu redor. Como está o teu redor? Aí muda o ambiente. Nós temos exemplos aqui. Só nós olhar para o chão, você vê a diferença. A palavra de Deus nos diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. O Espírito Santo de Deus está entre nós, essa casa está cheia de Deus. E eles querem trabalhar cada dia mais e mais, e hoje ele vem nos ensinar a trabalhar cada dia mais e mais. Mas nós temos que estar em equilíbrio, porque Deus nos deu uma mente como? Deus não nos deu um espírito de medo. O que tem causado medo? O que tem te causado medo? O que tu tem feito que você tem atraído tanto medo na tua vida? Onde Deus quer de você um posicionamento? Deus te dá oportunidade. A cada dia, Deus te dá 24 horas para você trabalhar a tua vida diferente e você está com medo. Então, nós temos que deixar o medo de lado também. Porque o que nos impede de dar um passo, que pode mudar, é o medo. Será? Oh meu Deus, será? Se você for orar por alguém e você falar, será que Deus vai curar e ele vai ser curado? Ou você tem que orar e falar, Deus, em nome do Senhor Jesus, liberta, cura. E você, da mesma forma. Se eu for procurar um emprego, será que eu vou conseguir? Então, Deus quer trabalhar em nós, mas quer que nós sejamos o quê? Nós temos que ter coragem. Temos que trabalhar com o Espírito e com a força que Deus nos dá. Todo dia nós levantamos. Como nós levantamos? Disposto. Só que de repente passa 15, 20 minutos, parece que você já quer dormir de novo. Você já acorda pensando em dormir. O que está acontecendo? Por que tanto desânimo? Se você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus quer mais de você. Por que você está acordando dessa forma? É porque você está deixando a noite fazer muito barulho no teu descanso. Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder e de amor. Deus nos deu poder. O poder de Deus está sobre nós e está em nós. Nós emanamos o poder do Espírito Santo de Deus. Porque às vezes temos medo. Somos carne e osso. A carne está trabalhando mais na tua vida do que o Espírito. O que mantém? É a carne que mantém o Espírito ou é o Espírito que mantém a carne? Então o que precisamos
fazer? Alimentar o quê? No equilíbrio, o que eu tenho que alimentar mais? A carne? A carne mantém o espírito? Não. Nós temos que alimentar o espírito. Alimentando o espírito, nossa carne vai estar completa. E temos que ter cuidado com olhares altivos, com que os nossos olhos andam vendo. Sabemos que tudo que nós olhamos leva milésimos de segundo para entrar no nosso cérebro e começar a fazer disso uma realidade. Então temos que ter cuidado com o que estamos olhando e buscando, porque a busca está em nós. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. É maravilhoso. E a nossa mente, nós temos que cada dia mais e mais ter uma mente sã, saudável, porque o nosso cérebro ele é muito preguiçoso, mas ele é uma mente sã. Então nós temos que trabalhar a nossa sanidade. Nós temos que trabalhar o nosso cérebro a favor de nós. Quem dá o limite ao nosso corpo é nós. Né? Quem decide ficar um pouco mais na cama somos nós. Quem decide acordar mais tarde somos nós. Então nós não podemos culpar ou procurar estratégias ou desculpas esfarrapadas pelo que não está acontecendo na nossa vida. O nosso sucesso depende de nós. O Espírito Santo de Deus trabalha para que nós tenhamos sucesso e que tenhamos equilíbrio. Glória a Deus. Nós temos que manter temperança, sensatez, prudência para nós conseguirmos o equilíbrio. Conseguimos o equilíbrio harmonioso na igreja. O culto está fluindo maravilhosamente bem. Só que chegamos na nossa casa, a tristeza invade o nosso coração, você fica abatido, você vai conversar com seus entes queridos, você não tem uma palavra que é de ânimo, você só fala de coisas ruins, você acha que a palavra que foi pregada não estava boa, você coloca a culpa no pastor, você não gosta do que o pastor falou, você virou uma esponja que você absorve tudo para você, menos o que o Espírito Santo de Deus quer trazer, você não consegue ver. Você não consegue entender que Deus quer levantar você, que Deus quer trabalhar na tua vida. Aleluia. E aí você só fala, mas eu não gostei do que o irmão falou hoje. Não gostei da forma que aquela irmã olhou para mim hoje. Você não vem para a igreja para gostar de nada, você vem para a igreja para adorar. Aleluia. Você está aqui para servir o Espírito Santo de Deus. Você vem aqui para se prostrar, para adorar, para buscar o reino de Deus. Buscar em primeiro o reino de Deus e a tua justiça, de mais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Busca. É busca. Aleluia. É buscar. E quando você busca, você está se enchendo. E você tem se enchido de quê? O que tem te enchido a tua alma, o teu espírito? O que tem enchido você? O que você tem levado para os seus? Aleluia. Porque é tão difícil hoje as famílias não conseguirem sentar na mesa para uma refeição. Porque hoje em dia as pessoas passam mais tempo em um aparelho do que conversando com seu ente querido. O casal está os dois no mesmo quarto, mas um está no aparelho e outro está no outro. Nós temos que impor limites dentro da tua casa. Você tem que ter horário. Você tem horário para levantar, você tem horário para dormir. Você tem que ter horário. Você tem que ter tempo para as pessoas. Você tem que passar mais tempo com quem te faz bem. Com quem aguenta as suas dores. Com quem aguenta você de mau humor. Jesus. Você tem que trabalhar mais essas pessoas. E aí você vai ver a vida fluir. Porque muitas das vezes não está acontecendo e a culpa é nossa. Glória a Deus, aleluia. Jesus. Muito tempo perdemos com o que não agrada a Deus. Muitas das vezes nós precisamos fazer uma autorreflexão de nós mesmos, buscar o que está acontecendo com nós, porque muitas das vezes nós estamos exigindo demais dos outros e estamos deixando de ver que o erro está em nós. Cada dia mais e mais nós temos que buscar. Se quem está do nosso lado está fraco na fé, nós temos que orar. Nós temos que orar pela nossa família, irmãos, cunhados, tios, pelos nossos vizinhos. Nós temos que declarar que a nossa casa pertence ao Senhor Jesus. Nós temos que ter equilíbrio e comunhão dentro da nossa casa, para o Espírito Santo de Deus habitar, trabalhar e fazer morada. Então, hoje Deus trouxe para mim fortemente o equilíbrio. Temos que ter equilíbrio. Equilíbrio próprio, equilíbrio emocional, equilíbrio financeiro, equilíbrio espiritual na igreja. Aí a nossa vida consegue andar.
Porque muitas vezes você está na igreja e fala, meu Deus, mas eu estou na igreja já há 6 meses, não acontece nada. Eu estou na igreja há 1 ano, não acontece nada. Meu Deus, faz 3 anos que eu estou na igreja e não acontece nada. A culpa é da igreja, do pastor? Não, é você que não se posiciona, é você que não busca. Né? A Bíblia, se você for ler ela lentamente, você lê ela em 8 meses, para você ler lentamente. Se você pega 848 folhas da Bíblia, você vai ler em quanto tempo? Se você conseguir ler 4 folhas por dia, a matemática é simples. Por que você não está lendo? Por que você não está buscando? Mas já o celular, se você ligar o temporizador dele, ele vai te mostrar lá 6, 8, 10, 12 horas em Instagram, TikTok e por aí vai. Mas para Deus, mas eu tenho a Bíblia no celular. Tem a Bíblia, mas não usa nem no celular, porque o TikTok não deixa, o Instagram não deixa, o Facebook não deixa, o WhatsApp não deixa, né? Muitas das vezes o celular atrapalha nós de orar. Você vai orar, cai uma mensagem lá, já tem uma setinha ali que vai ficar te perturbando, eu preciso ver. Aí você vai ver, você vai responder, você entra em outra atmosfera, você esquece do Espírito Santo de Deus, que é o que te alimenta, que é o que te dá vida, é o que te sustenta. Aí vem depressão, vem dores de cabeça, vem desilusão. Tudo que não deveria, você mesmo atraiu. Por isso o Espírito Santo de Deus não tem trabalhado mais e mais em muitos ambientes. E Deus requer posicionamento e equilíbrio para que as coisas comecem a andar. Muitas das vezes estamos sofrendo e o culpado somos nós. Todas as vezes que você fizer uma autoanálise do que está acontecendo, você vai achar grande falha em você. E quando você consegue corrigir, quando você tem um autocontrole sobre seus hábitos e costumes, você vai ver que tudo vai fluir, você vai ter a sensatez de sugerir melhoras ao seu redor, você vai ter sensatez para trazer solução para o que parecia não ser solúvel, tudo começa a caminhar. A partir de um posicionamento de equilíbrio. Temos que estar equilibrados, para que possamos receber cada dia mais e mais o que é dos altos céus, sendo prudente, buscando cada dia mais e mais o que é dos altos céus e alinhando na terra o que cabe a nós alinhar, porque Deus não vai fazer o que é para nós fazer. Tem coisas que Deus faz, mas tem coisas que é simples e é nosso. Nós não precisamos buscar dos altos céus coisas que nós resolvemos na terra, coisas que nós alinhamos com uma conversa, com um posicionamento e com a dedicação. Vou orar mais, vou jejuar mais. Mas eu não consigo orar meia hora, ore 10 minutos. Você ora 10 minutos de manhã, você ora 10 minutos no almoço, você ora 10 minutos depois da janta e 10 minutos antes de dormir, você orou 40 minutos no dia. Uma semana você vai estar orando 40 minutos de manhã, 40 na hora do almoço, 40 na noite. Ora o tempo que você está passando nos céus, no reino de Deus. E aí você começa a ver a diferença na sua vida. Quando eu comecei meu ministério, muitas das vezes eu não conseguia falar Deus abençoa Deus, Deus abençoa Pai. Eu não tinha entendimento, era muito difícil, né? De contrapartida, eu tinha um bocejo muito forte, era difícil, eu sofria muito ataque, eu não entendia. Mas aos poucos Deus foi trabalhando, Deus foi me ensinando, muita busca, fui aprendendo a lidar com o dia a dia, com as dificuldades, né? As situações que se levantam dentro de casa, tempestades se levantando dentro de casa, não poucas, muitas. Muitas vezes eu falava, meu Deus, o que está acontecendo? Só que eu servo, lhe sirvo em espírito e em verdade. Mas faltava o quê? Posicionamento. Faltava ter sensatez, perspicácia. Faltava ter o equilíbrio de sentar, conversar, mostrar, doutrinar. Porque Deus quer que sejamos servos, nós somos filhos, temos filhos, só entendemos o que um pai passa. Quando você se passa a ser um pai, aí você entende a necessidade de filho. Portanto, espiritualmente nós somos filhos. E o Pai já supriu todas as nossas necessidades. Então por que nós estamos sofrendo tanto para alcançar o que já é nosso? A culpa é de quem? É nossa. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração. Foi essas as palavras que Deus assentou no meu coração esta noite. Que o Espírito Santo de Deus possa estar presente na nossa vida cada dia mais e mais
que consigamos cada dia mais e mais buscar o que é dos altos céus, que possamos estar atentos à palavra de Deus, porque Deus, Ele fala, Deus, Ele diz o que Ele quer de nós. Né? Os anjos do Senhor estão aqui. Os anjos são mensageiros de Deus. Aleluia! Mas os anjos também trabalham ao nosso favor. Né? Se nós lermos rapidinho, não dá mais tempo, mas depois leiam, né? Apocalipse 22, 7, 8 e 9. Vocês vão entender o que o anjo fez por João. Como João trabalhou com os anjos e conseguiu êxito. E quão maravilhoso é quando nós temos equilíbrio, que conseguimos até a presença angelical para estar conosco. E é isso que Deus quer de nós, equilíbrio. Que possamos ter equilíbrio. Vamos fazer um instante de oração. Vou estar passando a palavra para o presbítero. Espírito Santo de Deus, gratidão ao Espírito Santo. Gratidão, Pai, por falar conosco. Senhor, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor aceitou no meu coração, eu trouxe para a tua igreja, Pai. Senhor Jesus, que teu Espírito Santo venha fazer morada em cada casa, em cada coração. Senhor Jesus, renova em nós um coração puro e um espírito reto, para que cada dia mais e mais possamos louvar e adorar e engrandecer o teu santo nome. Que a cada dia mais e mais possamos ter desejo pela busca da tua palavra, que possamos ter equilíbrio, Pai, em tudo que fizermos na nossa vida. Senhor Jesus, envia anjos na nossa casa, Pai, para trabalhar conosco, para nos auxiliar, Senhor, para nos ensinar. Que a cada dia mais e mais possamos ter sede pela tua palavra. Senhor Jesus, que teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada um de nós, que teu Espírito Santo de Deus que está sobre nós, venha fazer morada em nós, e que nos ensine, Pai, a cada dia mais e mais lhe adorar em espírito e em verdade, pois tu, ó Deus, busca tais que o adorem em espírito e em verdade, Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus, para te servir, Senhor, e a cada dia mais e mais buscamos o que é dos altos céus. Sabemos que a tua graça nos basta, Pai. Faz de nós vaso novo, Pai. Faz de nós o vaso que lhe apraz. Nos ensina, Senhor Jesus, nos dá sabedoria e entendimento, Pai. Que a cada dia mais e mais possamos ter equilíbrio. Em nome do Senhor Jesus. Amém.